Vamos continuar agora falando dos transportes mais ligados ao Brasil. A gente falou um pouquinho sobre a lógica mundial de se adequar ao comércio e o Brasil, como um país continental, grande produtor de recursos naturais, e um país que tentou, na segunda metade do século XX, se posicionar industrialmente falando, além do que só no ano passado ele perde o posto de quinta para sexta maior população do mundo, o Brasil tem todas as razões possíveis para ter que investir num sistema de transporte. E quando a gente pensa no nosso sistema de transporte, a gente tem, obviamente, mais críticas do que vantagens, vocês viram isso. Então vamos lembrar esses pontos, vamos lembrar onde que o Brasil está, aí comparando principalmente com outros países, aí vocês vão perceber por que a gente fala dessas críticas, tá bom? Para começar, o nosso principal modelo é o rodoviarismo, tudo bem? A gente segue o modelo rodoviário como uma lógica que foi implantada pelo governo JK, mas que tinha um gigantesco contexto. Gigantesco contexto, vamos lembrar disso. É natural um país do tamanho do Brasil usar o transporte rodoviário como principal? Não, não é normal. Tudo bem? Não é normal. Os países de grande porte, como o Brasil, eles vão geralmente em torno do transporte ferroviário. Por que o ferroviário, Hans? Pela enorme carga e pelo menor custo de transporte depois de implantado. Não esqueça que implantar o ferroviarismo é mais caro que o automobilismo ou que o rodoviarismo, óbvio, mas no médio, longo prazo atualmente se fala, é muito mais em conta usar o ferroviário. Mas a gente optou pelo rodoviarismo desde o governo JK. E assim, apesar da gente ter essa discrepância, qual é a lógica que você falou, Hansen? A lógica, na verdade, é bastante simples. O JK, ele assume num cenário de instabilidade política gigante. Vamos só relembrar uma coisa. Imagina você ser o presidente que vai substituir o Vargas, tá certo? O pai dos pobres, o cara que foi chamado de mãe dos ricos, o cara que incomodou o mundo, mas que escreveu seu nome sem dúvida nenhuma na história. Então, o Vargas, você vai vir na eleição pós-Vargas, a primeira eleição. E a pressão foi tão grande, mas tão grande em cima do Vargas, que ele decidiu cometer suicídio para sair dessa situação. Qual é o cenário que você acha que você vai encontrar? É um completo caos. E o JK, ele chega com aquela postura que a gente estudou tem umas 3 semanas, que é aquela postura de ser desenvolvimentista, que é aquela postura de ser não populista. Eu quero fazer uma abertura econômica e eu quero promover o take-off da economia brasileira através dos 50 anos em 5. Então o JK ele faz uma promessa muito clara de que nos próximos 5 anos, ou seja, durante o seu governo, a evolução do Brasil vai ser comparado a uma evolução de meio século. Então ele promete isso. E você sabe que ele vai concluir esse raciocínio com a sua meta-síntese, de construir Brasília. E aí é que está um dos grandes pontos. Brasília nunca seria concluída nos 5 anos prometidos se ele dependesse de, por exemplo, construir ferrovias para integrar Brasília a outras partes do país. E jamais estaria pronto. Isso você pode ter certeza. Então o JK ele tinha a urgência dos 50 anos em 5, ele sabia da velocidade que o rodoviarismo poderia se implantar, principalmente para integrar o meio de um país do tamanho igual ao Brasil para todas as outras regiões, e aí ele vai contra a sua própria tradição, porque o JK, governador de Minas, tinha uma tradição ferroviarista. Claro, Minas Gerais, gente, é um estado grande produtor de minérios, grande produtor de café, pecuarista, que vende leite. O estado de Minas Gerais é um estado com grande potencial de carga. Então ele, enquanto governador de Minas, enquanto da escola mineira, ele é um defensor do ferroviarismo. Enquanto estava em Minas, ele defendia o ferroviarismo. Mas quando você vira presidente, a história é outra. Então a primeira coisa é a necessidade de uma rápida integração nacional, de uma rápida conexão de Brasília com outras regiões. Então quando a gente tem, por exemplo, a estrada Belém-Brasília, quando a gente tem, por exemplo, Cuiabá-Santarém, a gente percebe que as estradas elas começam a criar grandes eixos de conexão entre as regiões. E isso era o plano que o JK queria. Então ele precisava disso naquele momento. Outro fator que a gente não pode esquecer era justamente que as automobilísticas seriam o grande acordo do governo JK. Por que o grande acordo? Porque o Vargas fez a Fábrica Nacional de Motores. O JK traria o carro pronto.
Então, a chegada das automobilísticas, ela foi muito influenciada ao fato do Brasil, do tamanho que é, avisar que estava implantando um modelo rodoviarista. E na época, a gente não pode esquecer, serviu de grande incentivo para a Petrobras, que tinha recém sido construída, e ainda contava com um petróleo de preço muito baixo. Muito baixo. A gente comenta daqui a pouquinho um pouquinho sobre o preço do petróleo. Muito baixo o preço do petróleo. Então, o rodoviarismo ele não era um problema tão grande. Só que quando a gente tem um país do tamanho do Brasil, em que, no meio dos anos 50, você desenvolve um rodoviarismo, e a gente chega a 2020, e você não promoveu essa mudança, aí a gente começa a colher frutos muito graves. O Brasil ele chega a ter mais de 60% do seu transporte ligado ao rodoviarismo. Mais de 60%. Problema do rodoviarismo, o custo é muito alto. Por que o custo é alto? Porque a gente hoje paga o preço de uma gasolina muito cara. Hoje a gente paga todos os impostos que já são muito altos. Nós precisamos pagar o seguro das cargas por conta de roubos. São tantos os custos que só do país usar o rodoviarismo, o preço dos artigos pode chegar a ficar 40% mais caro, só porque a nossa opção é rodoviarista. Então, as pessoas imaginam que não tenha diretamente nada a ver com elas, mas elas não imaginam que o preço de praticamente tudo que é transportado dentro do país cairia muito se fosse um transporte mais eficiente, um transporte, por exemplo, ferroviário. Então a gente fica aí com esses problemas que eu falei para vocês. O alto custo da carga, a gente tem a manutenção das estradas, dos pneus, dos motores, a gente tem os custos de pedágio, é uma série de custos que o governo JK não podia imaginar que ele ia tomar uma medida na metade do século XX, nos anos 50, e que a gente chegaria já entrando na terceira década do século XXI e estaríamos assim, totalmente dependentes do mesmo modelo que ele. E essa dependência brasileira, ela é uma dependência urgente, ela é uma dependência imediata. Por quê? Porque a greve dos caminhoneiros nos mostrou isso. Vocês devem lembrar, quando teve a greve dos caminhoneiros, começou a faltar gasolina, começou a faltar comida, o mercado começou a ficar mais vazio, as pessoas entraram em pânico. Então, a nossa dependência do modelo rodoviarista ficou muito evidente ali. Muito evidente. Ali a gente olhou e falou: realmente, a gente vive desse modelo. Tudo bem? E hoje, soma tudo isso que eu falei para vocês: gasolina, imposto, custo, manutenção de tudo. A população brasileira, que de certa forma se espalhou um pouco mais, soma isso tudo ao fato de termos ainda a instabilidade por causa do roubo de cargas. A gente não pode esquecer que esse roubo de cargas no Brasil, ele é capaz de isolar algumas áreas que, por conta da violência, não podem receber produtos. Porque os produtos, em grande parte, são roubados. Então, como muitos são roubados, algumas partes do país simplesmente não recebem produtos. Ou seja, nós dependemos de um modelo que é diretamente afetado pelo crime organizado ou não organizado, ou pelos simples roubos de estrada. Não vamos esquecer que se fosse um trem, se fosse um navio ou um avião, é muito mais difícil roubar. Muito mais difícil roubar a carga. Não impossível, nunca diria isso impossível para um brasileiro, mas é muito mais difícil. Ou seja, além do custo alto, algumas áreas do país acabam sendo isoladas justamente por essa política de não atender certos lugares por conta dos índices de roubo que são altíssimos. Tudo bem? Não adianta a gente ficar feliz não, que o Rio de Janeiro ele encabeça essa lista aí como um dos lugares que tem mais roubo de carga. Tá certo? Então a gente tem esse rodoviarismo aí, como esse resumo que a gente falou, tá certo? Quando a gente olha para o transporte aéreo, o aéreo ele é um meio de transporte, um modal de transporte, que vem cheio de ótimas notícias. Por quê? A gente sabe as características básicas do transporte aéreo. Ele é o mais rápido, ele é o mais seguro e, consequentemente, ele é o mais caro. Tá? A gente já conversou sobre isso durante o ano e vocês sabem que essa é a lógica. Eu não posso ser o mais rápido e o mais seguro de todos e ser mais barato que os outros. Não dá, até porque eu expliquei para vocês lá no começo que carga, velocidade, custo, não dá para ter os três, ninguém é perfeito. Então, se eu tenho no avião uma velocidade esplêndida e uma carga bem ok, bem maneira, o custo tem que subir. Então, o avião ele tem esse problema. Logo, o transporte aéreo ele só vai trabalhar com cargas valiosas e ele não custa pouco.
Logo, o transporte aéreo ele cresce conforme a capacidade do mercado cresce. Olha, observar o crescimento do transporte aéreo é observar o crescimento da economia brasileira. Vamos dar um exemplo disso? Vamos lá. Por muito tempo, por muito tempo, andar de avião no Brasil era algo extremamente elitizado, era algo extremamente restrito a uma camada muito mais rica de algumas cidades do Brasil, porque o número de aeroportos era muito menor. E nós tínhamos essa diferença, que isso era um serviço altamente prime, só com pessoas com muito dinheiro, etc. Nós vamos viver, a partir dos anos 2000, uma revolução nos transportes do Brasil, principalmente quando a gente tem a entrada da Gol no mercado. Por que a Gol mudou tanto? Porque a Gol ela é uma empresa que ela não tem somente aviões. Os donos da Gol e tal, eles já trabalharam com caminhão, com outros tipos de transporte. E eles entendiam que você pode lucrar mais vendendo um pouco mais barato, mas vendendo para muito mais pessoas. Então a Gol ela começa com uma coisa que é o barateamento das passagens para ter uma economia de escala. Como assim? Você bota o avião para fazer várias paradas e vende vários voos no mesmo trajeto. Exemplo, em vez do avião fazer Rio-Fortaleza, ele vai fazer Rio-São Paulo, São Paulo-Salvador, Salvador-Fortaleza. Por que eu faço isso? Para poder vender Rio-São Paulo, para poder vender Rio-Salvador, para vender São Paulo-Salvador, para vender Rio-Fortaleza, São Paulo-Fortaleza, Salvador-Fortaleza. E nisso é o mesmo avião, que fez São Paulo, Fortaleza, Salvador, Fortaleza. Então a Gol, ela traz isso. E ao baratear um pouco a passagem, ela deu acesso a uma classe média que antes, mesmo sendo classe média, não tinha acesso às passagens aéreas porque eram muito caras. Então é a junção desses dois fatos: o barateamento das passagens aéreas, mais o crescimento de uma classe média brasileira, que vai permitir que no começo dos anos 2000 o setor aéreo brasileiro cresça muito. Muito. Por quê? Porque foi o período em que o Brasil se torna um país de classe média. Tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A classe média brasileira, ela obviamente está ligada a um aumento de renda, porque nós temos a maior parte dessa classe média vindo da classe D, tá certo? Então é uma população que aumentou de renda, e isso é fenomenal, porque você tem mais gente consumindo. Um país desenvolvido, um país rico, um país com comércio bom, é um país de classe média. Então faz todo sentido os investimentos no Brasil, o surgimento da Azul, tudo isso faz muito sentido. Só que eu preciso te lembrar uma coisa: não é somente a existência da classe média, mas também a oferta de crédito. A gente não pode esquecer que o Brasil, no começo do século XXI, foi um Brasil em que muito crédito foi oferecido. Muitas pessoas compraram imóveis, muitas pessoas compraram veículos, muitas pessoas compraram muitas coisas, porque tinha muito crédito. É óbvio que só no dinheiro as pessoas não compravam. Então esse acesso a crédito, ele permitiu que o brasileiro comprasse muita coisa. Por outro lado, também é a razão de um forte endividamento de uma parte grande da população que depois entra em crise e não consegue mais bancar suas contas. Mas foi um momento de grande euforia. Tanto é que em 2010 o Brasil ele alcança um status que até então a gente achava muito difícil de imaginar. O Brasil ele vira um país que tem mais pessoas viajando de avião que de ônibus em 2010. Então é um momento que a gente vira a chave. Fala, caraca, o Brasil agora anda mais de avião que de ônibus para viajar, é óbvio. O Brasil ele se tornou o metro quadrado mais voado do mundo entre Rio e São Paulo. Num dado ano, Rio e São Paulo não só foi o metro quadrado mais voado, mas foi o metro quadrado mais caro do mundo num ano. Ou seja, a gente alcançou um status muito alto. Só que as notícias não são boas. Por quê? Porque esse status alto ele vai se desenvolver através das privatizações de alguns aeroportos, porque em 2014 nós tínhamos uma Copa do Mundo e o Brasil precisava desse setor aéreo super integrado para fazer uma Copa num país do tamanho do nosso. Fizemos, foi incrível. O Brasil passou um mês de Copa do Mundo e ele não teve atrasos em voos. Ao contrário do que muita gente imaginava, o Brasil não teve atrasos em voos, foi muito bem. Mas logo depois a gente começa a viver a crise de 2014. Essa crise de 2014, ela não passa tão rápido. E aí ela começa a ganhar status maiores, ela começa a ganhar status de recessão.
E aí o que a gente percebe? Que em 2018, depois de anos e anos de crise, já são 4 anos de crise, o mercado ele já está bem mais pessimista. Algumas frotas aéreas começam a ser reduzidas. Alguns trajetos começam a deixar de ser voados. A gente começa a perceber o setor aéreo brasileiro sendo enxugado. Enxugado ao ponto que em 2019 a gente viu a falência da Avianca, e em 2020 a gente viu a crise do Covid afundar o setor aéreo. Afundar o setor aéreo, cortes de salário, e recentemente a Latam, que é a maior empresa de aviação da América Latina, anunciou 38% de corte de pessoal. Ou seja, enxugou muito o mercado. A gente imagina que pós-pandemia haja um novo aquecimento, mas os últimos dados não são tão animadores, porque o número de desemprego no Brasil aparentemente superou a casa de 13 milhões, com a informalidade na casa dos 28 milhões. Ou seja, nós temos mais de 40 milhões de pessoas entre informais e desempregados. E é óbvio que se eu falei para você que o transporte aéreo acompanha a renda do país, quando a renda do país se enxuga, o mercado aéreo também se enxuga. Tá certo? Vamos dar uma olhada no transporte hidroviário. A gente não pode esquecer que o Brasil, ele aumentou sim os seus números de portos, isso é indiscutível. Nós temos mais portos hoje, só que esses nossos portos, eles são muito especializados, pelo menos os que se destacam. Como assim especializados, Hansen? São portos que a gente cria para determinado fim. Exemplo, o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, e de Itaqui, no Maranhão, que são portos para escoar minérios, principalmente minério de ferro. Quando a gente olha, por exemplo, o Porto de Paranaguá, no Paraná, ele é um porto criado principalmente para escoar soja. A gente cria alguns portos especializados para aliviar alguns gargalos. Mas a gente não pode esquecer que, por mais que nós tenhamos outros portos, nós temos alguns projetos regionais muito interessantes, como os 3 complexos nordestinos de maior destaque, Camaçari na Bahia, Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco. Por mais que a gente tenha esses destaques, os portos de Santarém, de Manaus, nós temos alguns destaques que a gente não pode esquecer. Que nós continuamos com problemas em Santos. Aquele problema que o Enem já cobrou, e eu já falei para vocês das filas, que os barcos chegam e ficam em filas imensas para poder tirar a mercadoria. Que o Enem vai lá e pergunta qual dos serviços brasileiros é afetado por esse tipo de problema. E aí a gente fala principalmente os setores de produtos perecíveis, os alimentos, etc. E aí o mesmo Enem já perguntou para você assim, tudo bem, então nós temos um grave problema de filas. Como a gente resolve o problema das filas? E aí você tem que tomar cuidado, porque o Enem vai dando várias e várias opções que são interessantes, mas na prática, gente, na prática, o Brasil tem uma coisa que a gente já falou no primeiro vídeo, que é obstáculos técnicos. A gente ainda tem falta de infraestrutura. Ou seja, a gente precisa, antes de mais nada, de mais terminais atracadouros para as filas ficarem menores. A gente precisa de mais espaço, mais portos, mais lugares para os barcos descerem. Ah, Hansen, mas não tem aquela iniciativa dos portos secos? Tem. Hansen, eu não lembro o que é um porto seco. Você me lembra? Lógico. Porto seco é uma estrutura que fica fora do oceano, fora do litoral, tá? Não é igual um porto que fica ali perto da água. É um porto no meio da terra, perto de algum meio de transporte, geralmente estrada ou geralmente uma linha férrea, tá? Ou seja, é um porto no interior mesmo. É um porto no interior em que ele vai agrupar ali funções que não estão ligadas à presença do barco. Funções em que eu não preciso do barco perto para poder funcionar. Por exemplo, fiscalização, cobrança de impostos, redistribuição de cargas, aplicação de você apreender produtos, investigar com a Polícia Federal. Tem uma série de coisas que você pode fazer independente do barco. Então, o que os portos fazem? Eles tiram as cargas, mandam para os portos secos e fazem alguns dos processos, principalmente os burocráticos, lá. Isso sim é uma tentativa de diminuir o tempo que o barco fica parado no porto, mas só isso não tem resolvido. O Brasil aumentou muito o número de portos secos, São Paulo e Minas Gerais concentram a maior parte deles, e mesmo assim o Porto de Santos continua cheio de filas. Ou seja, a gente precisa de mais portos, de mais terminais atracadores. Tudo bem? Outros pontos que a gente destaca
O Brasil ele precisa investir na sua cabotagem. O Brasil tem uma cabotagem muito, muito, muito sutil, tá? Como assim uma cabotagem sutil, Hans? Cabotagem é aquela navegação próxima do litoral. É aquela navegação que você não corta grandes áreas. É uma navegação que geralmente você faz dentro do próprio país. Essa cabotagem no Brasil ela tem um potencial imenso, não só para as cargas, mas para as pessoas. Não esqueça que diante de crises como a gente vive a do preço do dólar hoje, que está acima de 5,60 direto, tá certo? Direto. Ah, cai um pouquinho, volta para cima de 5,60. Essa crise do dólar, entre outras razões, uma das balanças que o Brasil tem menos favorável é a balança turística. Óbvio que esse ano de pandemia as coisas estão bem diferentes, mas é a balança turística. O brasileiro deixa muito mais dinheiro no mundo que o mundo deixa no Brasil. Ou seja, isso influencia. Então, a cabotagem, a navegação curta, não só para transporte de carga, mas para o desenvolvimento do turismo, ela é uma grande sacada. O Brasil precisa muito investir nisso. E a gente não pode esquecer, o Enem gosta de cobrar isso. Qual é a ferramenta para a modernização da agricultura, para a modernização do transporte que eu contei para você no primeiro vídeo? A containerização. A existência do container me permite a intermodalidade. Modernizar os portos brasileiros é, na verdade, aumentar a eficiência do Brasil na intermodalidade. E, sem dúvida, a gente precisa muito disso. Tá certo? A gente precisa muito disso. O nosso transporte ferroviário. Ferroviário que é a grande saída que os países encontram para transporte de pessoas, para transporte de carga, para fazer um planejamento correto, já que pouca coisa interfere no caminho de um trem. Você consegue planejar, você sabe que um trajeto de 50 minutos vai ser feito em 50 minutos. Ah, e se o tempo estiver ruim? Ele vai fazer em 50 minutos. Tá? Se você tiver de carro, estiver chovendo, o trânsito é pior. Se você tiver de avião, talvez você não vá. De trem você vai. Ah, o trem ele é muito mais previsível, o trem ele funciona de forma mais planejável, ele é considerado a maior saída para o caos do trânsito urbano. O trem ele é mais seguro, ele tem uma série de vantagens. Mas ele é caro de implantar e ele é um projeto demorado. E como projeto demorado, a gente sabe que por perfil do brasileiro, os nossos políticos eles gostam de projetos mais rápidos para conseguir votos. O brasileiro ele não tem um histórico de votar em políticos que façam promessas mais estruturais, mesmo que mais bem feitas, mas promessas mais demoradas. O Brasil não tem essa tradição de votar em políticos de projetos de longo prazo. A gente sempre quer uma coisa muito mais imediata. Então, os projetos de longo prazo no Brasil eles são sempre deixados de lado para os projetos de curto e imediata entrega. Então isso é culpa dos políticos? Em parte sim, em parte não. Gente, a política ela se faz na interpretação do que se tem na mesa. Se o brasileiro não vota em pessoas que falam de projetos de longo prazo, políticos que falam sobre isso não se elegem. Então, não é só culpa de políticos, é culpa da maturidade política brasileira. Isso faz muito sentido, mas a gente acaba sofrendo isso. Então, os grandes transportes ferroviários, os grandes projetos, as linhas de trem que cortariam o país, e no caso brasileiro, a gente precisa de um projeto de linhas de trem que corte a América do Sul, a gente precisa chegar ao Pacífico, e existe esse projeto, tudo bem? O IRSA, que é uma iniciativa para você cortar pelo Centro-Oeste, chegando até o Pacífico no Peru, para alcançar o mercado asiático. Isso é fundamental para o Brasil, para o tipo de comércio que a gente tem. Não esqueça que na pandemia, e por mais que o Brasil tenha hoje uma postura pró-Estados Unidos, o comércio que cresceu esse ano no Brasil foi com a China. A porcentagem do que a China representa das vendas brasileiras aumentou, enquanto a porcentagem do que os Estados Unidos compram da gente diminuiu. Ou seja, em porcentagem, hoje a China ela chega a superar 3 vezes a importância americana em tudo que a gente vendeu. Ah, de tudo que o Brasil vendeu, X% foi para a China, X% foi para os Estados Unidos. Estados Unidos ele perde muito para a China. Então, a gente precisa de um processo de integração que nos leve para o Pacífico. Tudo bem? A gente percebe algumas iniciativas, por exemplo, blocos econômicos voltados para o Pacífico, aliança para o Pacífico. A ideia de olhar para o Pacífico, esse é o futuro.
tá? A economia vai girar em torno do Sudeste Asiático, a gente precisa estar conectado ali. Então, esse projeto de ferrovia é a nossa saída para pegar a nossa produção do Centro-Oeste, já que a gente vende alimentos, e levar para lá de maneira eficiente, tá certo? Não esqueça que o Brasil ele ainda tem problema de integração, diferença de bitola. Lembra que a bitola, a distância entre os trilhos, como muitos das ferrovias brasileiras foram projetos individuais, tá? As pessoas faziam seus projetos. Eu sou um fazendeiro de café, então eu vou fazer a minha estrada de ferro que leva até o porto que eu costumo vender. Era muito assim. Cada iniciativa tinha o tamanho da necessidade da pessoa que estava financiando. Então, se eu vendo minério de ferro, eu quero uma bitola gigante para poder levar um trem grande. Se eu vendo uma coisa mais simples, como laranja, eu quero uma bitola pequena, eu quero só um trenzinho. Se eu vendo alguma coisa mediana, tipo café, que era pequeno, mas tinha grande volume, aí não, aí eu quero uma bitola média. Então, essa diferença de bitola, que é exatamente a distância entre os trilhos no Brasil, é o que faz você olhar para o mapa de ferrovias do Brasil. Se você buscar aí, mapa de ferrovias do Brasil, você vai ver que a gente tem muita ferrovia no centro-sul brasileiro. Muita ferrovia, mas elas não se integram. Então, cuidado, não é porque a ferrovia existe que a gente consegue utilizá-la, tá certo? Então, a gente precisa muito de corrigir e padronizar o que a gente faz. E, por último, o duto viário, que é basicamente o uso de canos, de tubos para fazer o transporte. Nós temos aí um meio de transporte que ele não é tão disponível para muitos produtos, então a gente geralmente tem oleodutos e gasodutos. São os únicos dutos, Hansen? Não, não são os únicos dutos, tudo bem? Nós temos dutos, algumas pessoas chamam de carbodutos, que levam carvão. Nós temos dutos para outros líquidos, tudo bem? Nós temos dutos para pequenos sólidos. Enfim, nós podemos fazer encanamentos subterrâneos, terrestres, suspensos, né? Que chamam de aéreo. Ou seja, eu posso fazer encanamento para quase qualquer lugar. Hans, então por que a gente não usa mais o duto se ele é. O custo é baixo, o custo é baixo, é fácil de implantar, é fácil de implantar, fácil de construir, fácil de fazer a gestão, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É só você deixar entrando o produto que o produto leva. Hans, então por que a gente não investe mais? A gente não investe mais porque os dutos no Brasil, eles começam a ganhar corpo nos anos 50 sob comando da Petrobras. E vamos ser sinceros, os dutos, eles nunca foram o grande foco da Petrobras. Ela tinha outras iniciativas, como por exemplo o pré-sal, e ela estava certa nisso. Mas nós temos aí um caso muito emblemático na história brasileira, que é o caso dos dutos que iam da Bolívia para o Brasil na indústria de São Paulo. Vinha da Bolívia para São Paulo. Mais de 3 mil quilômetros de duto, 2.900 e pouco só em território brasileiro. Ou seja, uma obra gigantesca, porque o gás que saía da Bolívia abastecia principalmente a indústria de São Paulo. Então, assim, nós não temos grandes projetos dutoviários, mas esse chama muita atenção. Ele, inclusive, deu um problema porque o Brasil pagava muito pouco pelo gás boliviano e a Bolívia invade a Petrobras armada, toma a Petrobras até o Brasil renegociar. Foi um episódio bizarro, a Bolívia invadir a Petrobras. O Brasil negociou na época, achou uma saída pacífica, mas ele começa a investir em outros campos de duto para diminuir a dependência da Bolívia, como, por exemplo, dutos que vão vir da região Nordeste. Então, o Brasil ele tende a crescer no duto. Tá? Hans, então por que a gente não faz isso logo? Porque ele tem dois problemas que são relevantes. Um, ele é pouquíssimo flexível. Pouquíssimo flexível. Ou seja, eu só levo do ponto A ao ponto B do cano. Ah, no meio tem alguma coisa. Tudo bem, pode pegar no meio, mas é do ponto A ao ponto B. Ele é muito pouco flexível. E segundo, ele é lento. Tá? O transporte das cargas ele acontece entre 2 e 8 quilômetros por hora. Acontece o tempo todo, acontece, mas é lento. Enfim, aí é uma questão de escolha. Mas o transporte dutoviário cresce no mundo, é seguro, é barato, funciona, então acredito que o Brasil em algum momento também vai crescer. Tá certo? Vou sair da frente para você tirar o print e a gente continua falando de energia.